Bom dia, Brasil! Boa tarde, Portugal! Vinheta rolou, vamos aqui para o nosso conteúdo. Primeiro vamos passar agora a vinhetinha do Trader Time. E vamos entrar no assunto. Como vocês sabem, né? A gente começou aqui um bloquinho, né? Um bloco no começo do programa para a gente responder perguntas sobre trading, análise técnica, e vocês podem ficar à vontade de mandarem sugestões no chat do que vocês gostariam de ver aqui, no Telegram, no Instagram, nas redes sociais. Legal? O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar sobre um padrão gráfico, né? Ilha de reversão. Vamos tentar responder essa pergunta. O que é uma ilha de reversão? Eu estou trazendo esse assunto. Na própria semana passada a gente analisou um ativo no programa e esse padrão estava evidente lá. E a gente vai olhar isso, entender o que é o conceito desse padrão e vamos ver se ele vai realmente se configurar e se manter. Legal? Vamos entrar no conceito, né? O que é uma ilha de reversão? Ilha de reversão é um forte padrão de reversão duradoura. É formada após um gap de exaustão. Tá? O gap de exaustão é um gap que acontece depois de gaps de continuidade dentro de uma tendência. Tá? Seria o último gap, né, no final de uma tendência, seria o gap de exaustão. Onde os preços podem ou negociam normalmente com pequena amplitude por um ou mais dias para depois formarem um breakaway gap no sentido contrário. Então nada mais é o que? Um gap, os preços começam a negociar acima desse gap, e depois eles fazem um gap no sentido contrário. Vai ficar claro quando eu mostrar para vocês a imagem do gráfico. Vamos chegar lá. Uma coisa importante e que faz referência desse padrão é com o estudo de candlesticks, tá? Por quê? Esse padrão ele é muito próximo de um bebê abandonado. Tá? Quem gosta de estudar candlesticks é muito próximo de um bebê abandonado. Eu sei que quando a gente olha candlesticks, a maioria dos materiais falam um gráfico diário e apenas um candle. Mas existe também a questão de somatório de candles. E vai ficar claro quando eu mostrar para vocês como uma ilha de reversão vira um bebê abandonado. Vamos lá, vamos para o gráfico. Eu acredito que a gente está vendo uma ilha de reversão na ação americana Johnson & Johnson. Deixa eu mudar aqui para o... Onde é que está? Oh, sumiu. Espera aí. A plataforma. Pronto. Abriu aqui. Deixa eu puxar para cá. Legal. Johnson & Johnson aqui, ó, pessoal. O que é uma ilha de reversão? Vamos dar um zoom aqui no gráfico. Este padrão aqui, ó. Deixa eu pegar o point to fix. Tivemos um gap para cima. Estamos numa tendência de alta. E depois nós tivemos, né, o preço andou nessa amplitude aqui. Não acho que foi uma amplitude muito baixa. Acho que até que teve um movimento aqui mais significativo nesse candle. E depois ele fez um gap para baixo, né, deixando essa região aqui. Então, para mim, isso aqui acaba se configurando numa ilha de reversão. Temos um gap, teoricamente, de exaustão. E aí, como é que eu chego no resultado de que provavelmente isso aqui é um gap de exaustão? Porque se eu olhar o movimento da Johnson & Johnson, a gente teve aqui, ó, gap, né, de continuidade, de rompimento, na verdade, né, porque a ação estava querendo cair, né, aconteceu um gap para cima, meio que querendo romper este padrão aqui. Ao fechamento do gap, depois tem um gap de continuidade e a ação volta a subir. Aqui nós temos alguns números de gap que nos sugerem que esse último gap aqui, tá, para cima, pode ser um gap de exaustão. E aí quando a gente vê o movimento, né, acontece um gap do sentido contrário, o preço começa a cair, nos sugere que a gente está vendo uma ilha de reversão. O que me preocupa aqui? Me preocupa um pouco este outro gap que surgiu aqui, né, levando os preços a tentar fechar este gap que deixou aberto. Então nós vamos acompanhar isso e nós vamos verificar se realmente vai acontecer essa reversão dessa tendência na Johnson & Johnson. Provavelmente
No pregão de hoje a gente já vai ter essa resposta, tá? E o que eu quero falar mais ainda sobre isso, na questão dos estudos do candlestick e no somatório de candlestick. Olha só, pessoal, o somatório desses 3 candles, olha como é que ele forma um BB abandonado, né? Obviamente que o padrão do BB abandonado tem a questão de gaps, né? Uma negociação isolada, mas olha como é que forma esses 3 gaps, olha o que eles formam. Vamos pegar aqui, ó, a abertura, né, deste gap, deste candle aqui, e o fechamento deste outro candle. Olha, vamos botar até aqui, ó, vamos voltar, vamos pegar um em vermelho, ó, abriu neste dia em alta e fechou depois de 3 pregões abaixo. Se eu pegar aqui uma linha, eu vou ter este candle aqui, ó, esse tipo de candle aqui, ó, tá? E eu entendo que este candle dentro desta formação, ele é bem significativo nos estudos de candlestick. Tá? Se alguém que é mais estudioso de candlestick, quiser contribuir, fique à vontade para a gente discutir. Vou até desenhar esse candle aqui do lado, ó, para ficar claro para vocês aqui, ó, tá? Olha este candle. Olha a formação desse candle. É um candle significativo no final, né, num topo, né, dentro dessa tendência, com um gap na ida e um gap na volta. É bem significativo. Aqui a abertura, na verdade, ele é até um pouco mais fechado, pessoal. Eu acabei não fazendo certo. A abertura é aqui e o fechamento aqui. Ó. Ele é até um pouquinho mais fechado o corpo dele. Então é significativo isso, tá? Vamos verificar se isso vai acontecer. Isso que é o interessante, né? Eu procuro trazer, às vezes, esses dias eu trouxe o ombro, cabeça a ombro, porque estava surgindo essas formações em alguns ativos e a gente pôde verificar os desdobramentos. Hoje eu estou trazendo a ilha de reversão para a gente poder verificar o que vai acontecer na prática, né? O que vai acontecer para frente? Realmente, Johnson & Johnson vai reverter essa tendência, vai começar a andar para baixo? Vamos ver, tá? O que eu vejo aqui, né? Eu tô acompanhando desde a semana passada, eu tô acompanhando Johnson & Johnson, né? Eu quero conseguir surfar este movimento. E a gente tem uma linha de tendência de alta e tentou, na semana passada, romper esta linha. Mas houve um fechamento. Se a gente olhar no gráfico semanal, a gente vai observar, né, que no fechamento semanal foi um falso rompimento. Vamos ver agora se talvez a confirmação desse padrão seja o rompimento. Eu vou falar mais de Johnson & Johnson quando a gente estiver analisando os ativos, tá? Tem muita coisa para a gente chegar lá, temos que falar de índice, etc. Mas era este assunto que eu queria trazer para vocês hoje, para a gente aprender um pouco mais sobre análise técnica, sobre padrões e etc. na prática, tá?